Aqui no canal eu abordo alguns temas, e entre eles estão os casos criminais e também os sobrenaturais. E o vídeo de hoje vai meio que misturar essas duas temáticas, porque hoje iremos conhecer um caso que envolve crime e paranormalidade. Meu nome é Henrique Alves e este é o canal O Sinistro. Então senta-se e se prepare, porque hoje você irá conhecer um dos casos mais aterrorizantes da história do mundo paranormal. No dia 16 de fevereiro de 1981, Johnson e sua namorada Debbie Glatzel se reuniram com a irmã dele, Wanda, a prima de 9 anos de Debbie, chamada Mary, e o patrão de Debbie, Alan Bono. Era um almoço em família, e durante este almoço eles beberam bastante. Em seguida, Debbie resolveu sair com a prima e a cunhada para comer pizza. Mas elas não demoraram muito, pois ficaram com medo de algo muito ruim acontecer, já que os homens ficaram sozinhos e eles estavam bebendo muito. Quando elas voltaram, Alan Bono estava sozinho em um cômodo da casa, completamente embriagado. E ele estava muito agitado, por isso Debbie pediu para que as garotas saíssem do cômodo e ficou sozinha com ele. Alan então agarrou Debbie à força e se recusava a soltá-la. Foi neste momento que Johnson entrou no cômodo e flagrou aquela cena. Johnson então exigiu que ele soltasse a jovem, e só depois dele insistir muito foi que Alan largou a garota. Os dois então começaram a brigar. Debbie tentou até apaziguar a situação entre seu namorado e seu chefe, mas os ânimos estavam exaltados. A cunhada também veio para tentar separar os homens, mas foi tudo em vão, pois Johnson sacou uma faca de bolso e golpeou Alan várias vezes, e Alan morreu poucas horas depois. Johnson fugiu, mas foi capturado a cerca de 3 quilômetros do local do crime. Ele então foi preso e afirmava não se lembrar direito do que tinha acontecido. No dia seguinte do crime, apareceu lá na delegacia um casal que afirmava que Johnson estava possuído por um demônio quando cometeu o crime. Na época houve bastante repercussão do caso, principalmente pelo fato de que este casal eram Ed e Lorraine Warren, um casal de demonologistas conhecidos no mundo inteiro. O advogado de Johnson então resolveu apostar nessa hipótese para assim alegar a inocência do seu cliente. Afinal, se ele estava possuído, foi o demônio quem cometeu o crime e não ele. Sei que parece estranho esse envolvimento tão rápido do casal Warren neste caso, pois o crime aconteceu um dia antes deles aparecerem. Porém, eles já tinham tido contato com Johnson antes, em um suposto caso de possessão demoníaca sofrida por David Glatzel, irmão de 11 anos de idade de Debbie, a namorada de Johnson. Após Debbie e o namorado se mudarem, a família de Debbie passou uma situação bem assustadora, pois durante a mudança para a nova casa, o irmão dela de 11 anos afirmou que estava enxergando um homem assustador, uma entidade assustadora, dentro de um dos quartos da nova casa, e este homem ameaçava fazer maldade com a família dele. Debbie e Johnson não levou muito a sério este relato do garoto, já que só ele enxergava esse tal homem, essa tal entidade sobrenatural. E eles acreditavam que ele estava inventando essa história só para não ajudar na mudança. Porém, a partir desse dia, coisas estranhas passaram a acontecer com o garoto de 11 anos. Ele passou a ter um comportamento bizarro. Ele chutava as pessoas, mordia, cuspia e falava palavrões horríveis, nunca antes ditos por ele. E às vezes parecia que algo invisível estrangulava o garoto. A mãe dele relatou que ele acordava às noites aos berros, dizendo que tinha um homem de olhos negros, rosto fino, com orelhas pontiagudas, chifres e cascos, e que este homem estava o molestando. O garoto antes era um menino normal, educado, e não tinha histórico de assistir filmes de horror, e nem tinha o hábito de falar mentiras. Por isso os familiares sabiam que algo muito sério estava acontecendo com David. As coisas só iam piorando cada vez mais. O garoto começou a acordar com arranhões e hematomas. Começou também a enxergar a olho nu, acordado, aquele homem assustador que aparecia em seus pesadelos. A família então recorreu à Igreja Católica, que enviou um padre para abençoar o lar. Porém, isso parece não ter funcionado, pois David começou a agir ainda mais estranho. Falava com vozes diferentes, e ele até citava versículos da Bíblia.
the floor. On the floor. Come on. Get out. Come on. Let's go. Get out of this. Get out of my son. Get out of my son. I'm your mother. Just get up! My God, get up! Get off my hand! Get off right now! Get out of my son! Leave this boy around. Here, I'm trying, guy. I got your arms again. They're saying prayers, our Father, who art in heaven. Os familiares passavam a noite em claro, rezando ao lado de David, já que ele convulsionava dormindo. Foi aí que os Glatzells recorreram ao casal de demonologistas, que prontamente aceitaram a ajudar a família. Lorraine disse que enquanto Ed entrevistava o garoto, ela viu uma névoa preta próxima de David e afirmou que aquilo era um sinal de que algo maligno o cercava. Os pais do garoto até buscou ajuda psiquiátrica, porém os laudos diziam que o garoto era normal. Então, para o casal Warren, estava nítido que se tratava de um caso de possessão demoníaca. Padres locais ajudaram o casal Warren a conduzir 3 exorcismos e disseram que nessas sessões o garoto levitou, xingou, parou de respirar e até mesmo previu o assassinato de Alan, crime no qual Johnson seria condenado. Segundo Ed Warren, o garoto estava possuído por 43 demônios. Um ano antes do crime acontecer, os Warren já tinham alertado a polícia de que a situação se tornaria ainda pior, pois durante um dos exorcismos, Johnson cometeu um erro muito grave. Ele se ofereceu aos demônios, pediu para ser possuído no lugar do seu pequeno cunhado. E isso obviamente só agravou a situação, porque David, o cunhado de Johnson, piorou. E por isso, Debbie decidiu se mudar de novo para bem longe junto com seu namorado. E foi aí que ela foi contratada por Alan Bono, a vítima do crime. Ela começou a trabalhar e alugou uma casa para ela e Johnson morar juntos. Mas não demorou muito para que as coisas se tornassem estranhas, pois Johnson começou a agir também de uma forma bizarra. Ele às vezes entrava em transe, grunhia igual a um porco e tinha até alucinações. E não demorou muito para ter lapso de memórias. E meses depois ocorreu o assassinato. Johnson matou Alan. Então todo esse histórico de problemas demoníacos da família Glatzel foi reunido em um dossiê pelo advogado de Johnson e apresentado no tribunal. Porém a estratégia dele não foi bem vista pelo júri e nem pela imprensa, pois virou motivo de piada, virou chacota na cidade. Padres foram indicados pelo advogado para testemunhar a favor do acusado, e o juiz aceitou visualizar as provas de que o demônio seria o responsável pelo crime, porém descartou a tese da defesa, sob o argumento de que tal hipótese seria impossível de provar. Como nenhum dos testemunhos da defesa tinha qualquer tipo de embasamento científico, eles não poderiam ser considerados para sustentar o veredito. Johnson então foi condenado a uma pena de 10 a 20 anos de reclusão, mas cumpriu apenas 5 anos. David, o cunhado de Johnson, continuou com os problemas ao longo da vida, apesar dos episódios terem abrandado, mas parece que o demônio não quis largar ele. Esse caso abalou os Estados Unidos e dividiu opiniões. Tem aqueles que acreditam que tudo foi real e que realmente demônios possuíram essas pessoas e fez Johnson cometer aquele crime. Já outros acreditam que aquilo foi encenação do casal Warren, que ganharam muito dinheiro com essa história de demônio. Na Netflix tem um documentário sobre este caso, chamado O Diabo no Tribunal, e lá tem relatos das pessoas que vivenciaram essa situação toda, inclusive do próprio David, que era o garoto de 11 anos, supostamente possuído por demônios. Lá o irmão mais velho de David, Carl, afirma que após a morte da mãe, descobriu um caderno de anotações dela, no qual ela relatava o seu dia a dia, e lá descobriu-se que ela colocava um certo remédio na comida deles, na intenção de controlar os garotos e o marido dela. E esse remédio tinha um efeito colateral, que era ganho de peso, mudança de humor e alucinações. E por isso ele acredita que o remédio foi o que causou essas sequelas, tanto em David quanto em Johnson. E que o casal Warren apenas aproveitou da oportunidade para criar aquela cena e lucrar com essa situação.
Esse caso também serviu de inspiração para o filme Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. É um filme muito bom, fica aí a sugestão para quem ainda não assistiu. É um caso bastante intrigante, que mexe mesmo com a nossa imaginação. Será que se trata mesmo de um caso sobrenatural de possessão seguido de um crime? Ou tudo foi provocado pela mãe de David, que ao administrar um suposto remédio provocou esse surto nos familiares? O que vocês acham deste caso? No que vocês acreditam que aconteceu? E aí, meus amados, gostaram do vídeo de hoje? Curte essa temática? Se sim, clica aí no joinha, no curtir. E se eu perceber que vocês gostaram mesmo do vídeo, eu trarei mais vídeos deste formato. Combinado? Então é isso, valeu e até o próximo vídeo, se Deus quiser.